Bom dia, meninos e meninas. Vamos encerrar então o nosso trabalho hoje com pré-modernismo, com o autor, por alguns muito admirado, por outros considerado vulgar, que é Augusto dos Anjos. Para isso, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, para que a gente possa conversar um pouquinho a esse respeito. Tá? Então vamos lá. Pronto. Né? Antes, então, de começar a estudar Augusto dos Anjos, vamos dar uma lembradinha, né, no que a gente estava estudando sobre pré-modernismo. Então, eu disse a vocês, em aulas anteriores, que o pré-modernismo é um movimento que, na verdade, não é um movimento, né? É um momento, na verdade. É um momento de transição. Ele sai daqueles 4 movimentos finis-seculares aí do século XIX para entrar no momento de transição no século XX. Nesse momento de transição, nós temos um sincretismo de tendências, né? Várias tendências aí vão acontecer, algumas nós já vimos. Quando nós estudamos Euclides da Cunha, por exemplo, nós vimos o barroco científico, nós vimos o determinismo realista, naturalista, vimos um questionamento super interessante em relação à realidade, particularmente aí do evento da Guerra de Canudos. Monteiro Lobato vai trazer para a gente um pouquinho do romantismo no sentido Pica-Pau Amarelo, mas também vai trazer uma abordagem que lembra o realismo, não é? Nos contos de europeus, Cidades Mortas, Negrinha, como nós já vimos. Vejam, dos escritores desse pré-modernismo, o mais diferente, o mais surpreendente, e justamente por isso ele não tem a aprovação de todo mundo, é de se esperar, né? É justamente Augusto dos Anjos. O único livro publicado por Augusto dos Anjos foi este. Né? A primeira edição chamou-se Eu, e a outra edição chamou-se Eu e Outras Poesias. Vejam só essa imagem que está aqui na capa. Né? Essa edição aqui, né, ela traz aí na capa uma imagem que representa muito bem a visão que o Augusto dos Anjos tem do ser humano. Veja que é uma imagem de um rosto, além de triste, pessimista, deformado. Então, a visão que se tem do homem é uma visão aí extremamente deformada. Né? Tanto é que algumas pessoas chegam a chamar o livro Eu e Outras Poesias de a Bíblia dos pessimistas e dos azarados, não é? Justamente por isso, porque existe todo um tom muito mórbido, não é, muito pesado no livro, uma visão de ser humano que de verdade, em nenhum momento é positiva, muitíssimo pelo contrário, tá? Que tipo de obra fez o Augusto dos Anjos e onde está o sincretismo dessa obra? Vocês vão reparar na hora dos exercícios, enfim, né, quando vocês lerem um pouquinho mais esse autor, vocês vão perceber que a forma lembra muito o parnasianismo. Né? Ele se vale do soneto, e é um soneto que, em sua técnica, em sua montagem, é um soneto clássico. Não é? Nós temos lá os 14 versos distribuídos em 2 quartetos, 2 tercetos, nós temos os versos metrificados, nós temos a presença pela rima. Então, lembram que no pré-modernismo o código ainda conservador? Pois então, né? O código conservador de Augusto dos Anjos está nessa forma, né? Que ele vai conservar de movimentos anteriores. Do simbolismo, essa fascinação por aquilo que é metafísico. E esse metafísico tem a ver justamente com essa questão da morte, não é? E da degradação que o ser humano representa. Por exemplo, um dos conhecidos versos de Augusto dos Anjos diz algo assim: você sabe o que é uma criança? A criança é um prospecto de um futuro cadáver. Né? Ou ainda, afasta esta mão vil que te afaga, escarra nesta boca que te beija. Então, de verdade, não é? Não existe em Augusto dos Anjos motivo para ver o ser humano de uma forma poesia, de uma forma positiva. Daí essa fascinação pela morte e a angústia diante dessa visão que aquilo
que o ser humano absolutamente que o ser humano consegue representar. Então, nessa mistura de tendências, né, parnasianismo mais o simbolismo, nós temos aí um autor que é pré-modernista. A crítica que vai aparecer no Augusto dos Anjos tem a ver com esse aspecto mais execrável, né? Com essa sujeira que o ser humano representa. Então, não existe a crítica a um determinado segmento da sociedade, como vai acontecer com Monteiro Lobato, ou a visão de um fato histórico em si, mas né, essa situação, o ser humano, de modo geral mesmo, né, cuja visão é totalmente pessimista, totalmente nihilista e para o qual não se vê absolutamente nenhuma saída. Agora, ao escrever sobre isso, muitas vezes ele foi considerado de mau gosto por ter utilizado aí uma série de expressões científicas durante a poesia. Né? Entenda uma coisa, quando nós estudamos a poesia, a literatura, a obra naturalista e realista, né, nós já vimos essa abordagem cientificista nos romances. Então, nos romances, nos contos, né, as pessoas, de modo geral, já estavam aí acostumadas a isso, mas na literatura, vamos lembrar que a literatura de final do século XIX é uma literatura parnasiana e simbolista dentro da poesia. E na poesia parnasiana e simbolista, não se utilizam termos de origem científica, eles são considerados de mau gosto. Pois então, o Augusto dos Anjos vai pegar tudo isso aí que é de mau gosto, sejam essas metáforas, sempre diminuindo o ser humano, seja o uso de termos científicos como esses, e vai incorporar na poesia. Ou seja, guardem bem isso, não é? Ele é o poeta a incorporar o apoético na poesia. O apoético, aquilo que era considerado totalmente indigno da linguagem da poesia, ele vai jogar numa forma nobre que é o soneto, certo? E é isso que chama atenção. Vocês têm aqui alguns fragmentos, né, de textos do Augusto dos Anjos que trazem essa linguagem cientificista. A miséria anatômica da ruga, a lógica medonha dos apodrecimentos musculares. Veja isso numa poesia, ainda mais um soneto, que é uma forma clássica. Né? A bacteriologia inventariante, o cancro assíduo da consciência, engrenagem de vísceras vulgares, a mucosa carnívora dos lobos, os sanguinolentíssimos chicotes da hemorragia. Poeta malsão, criado com os sucos de um leite mau. Não é? Então, não são imagens tradicionais de um texto poético, muitíssimo pelo contrário. Né? Tudo isso que não entrava na poesia passa a entrar na poesia. Então, até dentro do pré-modernismo, o Augusto dos Anjos tem essa coisa renovadora. Né? Em termos de linguagem, tudo bem, não vai chegar à linguagem vanguardista que nós vamos ver aí já na primeira geração modernista, mas essa coisa de pegar o feio, certo? De pegar aquilo que era considerado antipoético e simplesmente tornar poético, né? Porque isso é colocado dentro do texto. Olha, gente, de alguma forma isso vai antecipar a modernidade, tá? Para vocês sentirem um pouquinho disso no poema, antes de vocês treinarem um pouquinho nos exercícios, eu coloquei 2 fragmentos de textos aqui do Augusto dos Anjos para vocês constatarem isso. Olha um trechinho desse poema chamado Budismo Moderno. Tome, doutor, esta tesoura e corte minha singularíssima pessoa, que importa a mim que a bicharia roa todo o meu coração depois da morte? Então, quando nós falamos para vocês que o apoético se torna matéria da poesia, né? Dá para perceber que não é exagero. Agora, olha esse fechamento do soneto Versos Íntimos. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nesta boca que te beija. Meu Deus, não é? Então, de repente, numa forma que é clássica,
certo? Porque, afinal, nós temos aqui um soneto razoavelmente tradicional, com uma linguagem, né, que, se não tem as renovações das vanguardas europeias, uma coisa é fato, não é? É uma linguagem que surpreende por jogar dentro de si, seja o uso aí de termos científicos, seja o feio, aquilo que é escabroso, não é? E que se torna matéria de um poema nobre como o soneto, tá certo? Então é isso, pessoal. Procurem fazer os exercícios e treinar um pouquinho sobre esse assunto, tá? Então, um grande beijo aí a todos vocês.